Sejam todos muito bem-vindos a mais uma dica de Excel. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como utilizar aquelas temidas tabelas dinâmicas. Então, vamos lá aqui para o nosso Excel, beleza? Estou aqui na tela do Excel, eu tenho aqui uma tabela que foi pré-criada aqui, pré-abastecida com alguns dados para facilitar a nossa vida, tá? E aqui na minha coluna A, linha 1, eu vou segurar o Ctrl e o Shift, vou apertar seta para a direita e seta para baixo, para eu marcar os meus dados. Aqui em página inicial, formatar como tabela, eu vou formatar o meu intervalo como uma tabela, vou marcar aqui que eu tenho cabeçalhos e vou dar um OK, beleza? Então aqui, ó, primeira dica de ouro que eu vou te dar para você trabalhar com as tabelas dinâmicas, para isso facilitar a sua vida para trabalhar com as tabelas dinâmicas, é formate sempre que você puder os seus dados como tabelas. Converta o seu intervalo como tabelas. Isso vai facilitar demais a sua vida, tá? Outra dica importante que eu vou te dar, tanto para as tabelas dinâmicas quanto para você integrar depois os seus dados com outras aplicações como o Power BI, por exemplo, coloque sempre tipos nos seus dados. Então aqui, ó, essas duas informações aqui, ó, estão com tipo geral. Eu vou trocar para tipo contábil. Então aqui, ó, ele transformou para dinheiro. Vou pegar aqui, ó, essa quantidade que também é tipo geral. Vou mudar aqui, ó, para tipo numérico. Vou tirar aqui as casas decimais, tá? Vou formatar isso aqui também, que é tipo geral, para tipo texto. E aqui, que é tipo geral também, vou formatar para data abreviada. Então aqui, ó, outra dica que eu te dei aí, a primeira dica foi formate seus dados sempre como tabelas. E a segunda dica, que é também importante, é formate sempre os seus dados com os tipos que eles representam. Beleza? E aí, com qualquer lugar nesse espaço delimitado, como uma tabela aqui que você criou, qualquer lugar selecionado, vai aqui na aba Inserir e clica aqui em Tabela Dinâmica. Ele vai abrir essa janela aqui para você, te oferecendo o seguinte: onde estão os dados que vão ser utilizados para criar sua tabela dinâmica? É praticamente isso que ele está te perguntando aqui. E aí ele já reconheceu aqui, ó, tabela 1. Vou até fazer o seguinte aqui, ó. Cancelei ali, e aí aqui, ó, com a minha tabela selecionada, eu vou aqui em Design de Tabelas e vou trocar o nome da minha tabela aqui, ó. Essa é outra coisa importante, troque sempre o nome da tabela, tá? E aí, continuando lá, inserir, tabela dinâmica, e aí ele já reconheceu aqui, ó, estoque, que foi a tabela que eu criei, que eu delimitei, que eu formatei, que eu defini os dados, e tá aqui, ó, estoque, beleza? E aqui ele está perguntando onde que ele vai criar a tabela dinâmica para você. Eu sempre deixo marcado aqui para criar numa nova planilha, tá? E aqui embaixo ele está perguntando o seguinte: se você vai utilizar outras tabelas no futuro. Eu marco sempre que sim, porque eu nunca sei se eu vou ou não. Então, se eu quiser integrar uma outra tabela com essa, depois eu consigo. Então é melhor marcar, né? Então, vou dar um OK aqui. Ele vai criar uma planilha aqui embaixo para mim, que tem a tabela dinâmica nela, tá? A tabela dinâmica está aqui, está vazia, e é onde as pessoas se desesperam, né? Porque chega aqui, não tem nada, não aparece nada, tem um monte de coisa aqui do lado que as pessoas não sabem o que fazer, tá? Então, o truque da tabela dinâmica está aqui, tá? Nesses 4 quadrinhos aqui. Aqui nesse quadrinho, onde está dizendo linhas, ele vai mostrar os dados verticalmente, tá? Ele vai consolidar os seus dados, agrupar os seus dados verticalmente. Aqui no colunas, ele vai agrupar os seus dados horizontalmente, tá? Seus dados deitados lado a lado, beleza? E aqui nos valores, ele vai consolidar as informações. Você vai botar a quantidade ali, igual a gente tem a quantidade, ele vai somar ou dividir, multiplicar, tirar a média, qualquer coisa que você quiser fazer com as quantidades, com os totais, com os valores que você passar nesses campos aqui, beleza? Então, para exemplificar aqui, eu vou pegar a minha data e vou jogar aqui na linha, tá? Você vai ver que ele vai preencher aqui e aqui você já consegue perceber que ele realmente consolida os dados, porque eu tenho várias vezes o dia 1 na minha tabela e aqui ele só aparece uma vez, tá? Antes disso, vou formatar aqui esse campo aqui, eu vou chamar ele de
chamar ele de data, tá? Vou ajustar uma coisinha aqui nas opções da tabela dinâmica. Vou desmarcar isso aqui para ele não modificar o tamanho das colunas quando eu defini-las, tá? Por que isso? Porque eu quero modificar o tamanho aqui e quando eu atualizar ele vai voltar para o tamanho original. Então, se eu desmarcar aquela opção lá, ele não volta mais, tá? Só para formatação aqui, tá? Vou deixar isso aqui centralizado. Aí, como eu te disse, aqui nas linhas ele vai te mostrar os dados verticalmente. Então tá aqui, ó, verticalmente, tá? Vou pegar aqui os meus produtos para mim exemplificar para você a parte dos dados horizontalmente, tá? Então puxei para cá, para as colunas, o meu produto. Então ele mostrou aqui para mim produto a produto, cada um deles, tá? Vou ajustar aqui também as larguras para ficar bonitinho, tudo do mesmo tamanho. E aí aqui, ó, ele trouxe aqui todos os meus produtos aqui lado a lado. Se eu tivesse 1000 produtos aqui, ele colocaria 1000 colunas aqui, tá? Então, cuidado na hora de trabalhar com isso aqui. Como eu tenho poucos produtos, eu posso fazer isso aqui. Isso aqui é ideal, por exemplo, aqui para você fazer um mês a mês aqui. Janeiro, fevereiro, março, abril, ou estado, sim ou não. Esse tipo de coisa, né? É bom você ter uma boa noção do que representam os seus dados e como eles podem ser mostrados na tela, tá? Aqui então ele mostrou os dados horizontalmente e agora eu vou te mostrar como é que funcionam os valores, tá? Vou pegar aqui a minha quantidade e vou jogar aqui nos valores. Quando eu soltar aqui, olha o que vai acontecer lá, ó. Pá! Então tá aqui, ó, consolidado em cada dia, em cada produto, cada quantidade que eu tive, tá? Vou fazer o seguinte aqui embaixo agora, vou mostrar os dados de um novo jeito, tá? Por que eu pedi para você colocar nome nos seus dados? Porque quando você vai criar uma nova tabela dinâmica, porque assim, você pode criar várias tabelas dinâmicas. Então vou criar mais uma tabela dinâmica aqui embaixo, aqui, uma segunda tabela dinâmica. Vou vir aqui em inserir, tabela dinâmica, e ele está me perguntando qual é o intervalo, aqui ó, nesse campo aqui, qual é o intervalo que estão os meus dados. Vou fazer o seguinte, vou escrever aqui ó, estoque, que é o nome da tabela que eu tinha criado, tá? Aqui ele está perguntando em que intervalo que essa tabela vai ser criada, vai ser no intervalo que já está selecionado, que você não precisa mexer. Marca aqui para trabalhar com várias tabelas e dá um OK, tá? Criou aqui a minha tabela dinâmica então, minha nova tabela dinâmica. Vou mostrar aqui os dados de uma forma diferente agora, por data e por total. Olha aqui, ó. Então aqui eu tenho os valores consolidados aqui das minhas datas e dos meus totais, beleza? Tem várias formas de você trabalhar com tabelas dinâmicas. Você pode trabalhar então aqui, ó, igual eu coloquei aqui por data e os seus totais, por produtos e datas e as suas quantidades. Eu posso fazer aqui também, ó, vou criar uma outra tabela dinâmica aqui. Ó, estoque, só marcar aqui, dar um OK, criou para mim. Vou pegar aqui, ó, meu produto, vou jogar aqui nas linhas e vou pegar aqui os meus totais e vou jogar aqui, ó. Então, mais uma tabelinha. Tem aqui, ó, os produtos nas suas datas e as suas quantidades. Tem aqui as suas datas e os seus totais, os produtos e os seus totais. Beleza? Para você ver que não tem mistério algum, tá? Para você trocar o tipo de cálculo que a tabela dinâmica está fazendo, você pode vir aqui, ó, configuração de campos de valores, tá? Então aqui, ó, tem aqui a soma, que é o que ele está fazendo. Posso fazer, por exemplo, a média, ao invés de soma. Então ele está tirando a média dos valores aqui, ó. Aqui você pode fazer também igual eu fiz lá na tabela original, tá? Eu posso converter isso aqui, por exemplo, para valores, valores contábeis, tá? Isso aqui também, ó, que são valores contábeis, posso converter também. Aqui eu deixei sem converter, né? Converter também. Ok? Beleza. Aí, quando você adiciona novos dados, o truque de você formatar os seus dados como tabelas
é que isso facilita a sua vida. Vou botar um novo arroz aqui, 150, 15,98. Mandar ele arrastar a fórmula aqui, beleza. Quando eu vier aqui, que eu atualizar os meus dados, aqui ó, em dados, atualizar, já atualizou tudo aqui, ó, o dia 20 já apareceu aqui, o dia 20 já apareceu aqui, e o arroz já apareceu aqui também com os novos valores, entendeu? Então, é muito simples trabalhar com a tabela dinâmica. Eu espero que essa dica tenha te ajudado. Um grande abraço e até a próxima. Se você puder, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Um abraço e até a próxima dica.